O que você faria se não tivesse um problema? Se tudo fosse um mar de rosas hoje, o que você faria? Então faça isso. Porque o seu problema já está a caminho. Obrigada por se juntar a mim hoje no Desfrutando a Vida Diária. É sempre meu desejo que depois de você passar esses 30 minutos comigo, que você se sinta muito melhor do que antes de começar a me ouvir. A palavra de Deus é poderosa, ela tem a capacidade de te acalmar, te animar e te dar esperança e despertar sua fé. Acredito que Deus falará algumas coisas através de mim que vão te ajudar, porque eu vou falar sobre preocupação e ansiedade. Eu gostaria de saber se tem pessoas nos assistindo hoje que estão preocupadas com alguma coisa. Bem, a preocupação é um grande problema, não é? Na verdade, algumas pessoas acham que é obrigação delas se preocuparem. Algumas acham que se não se preocuparem com seus filhos não estão sendo bons pais. Mas a preocupação nunca traz nada de bom a ninguém. Não há vantagem em se preocupar. A preocupação é inútil. Gosto de usar o exemplo de se assentar numa cadeira de balanço. Você senta nela e balança o dia todo. Isso te mantém ocupado, mas você não chega a lugar nenhum. E a preocupação é assim. Você pode se preocupar o dia todo, ficar acordado preocupado a noite toda. Pode se preocupar por uma semana ou um mês. Isso não vai te fazer bem algum, mas pode te fazer muito mal. A preocupação é uma completa perda de tempo e energia. E você diz, bem, eu não consigo evitar, bem, não vamos fazer isso, porque se a Bíblia nos diz para não fazer, então há uma maneira de não fazer. E eu acredito que uma das coisas que temos que ter, se não queremos nos preocupar, é uma forte fé no poder da oração. Eu sou cristã há muito tempo, eu tenho pregado a palavra por um longo tempo, mas nos últimos, talvez, 3 anos, sabe? A minha fé no poder da oração realmente aumentou muito. Muito mesmo. Acho que se realmente observarmos como Deus responde à oração, às vezes oramos pelas coisas e talvez 6 meses depois, até 1 ano depois, Deus as responde e esquecemos que oramos por aquilo, sabe? E então não damos a Deus o crédito. E se for preciso, mantenha um diário de oração, mantenha um registro das orações que Deus te responde, das coisas que Ele faz por você. Stanley Jones disse, a preocupação é o juro que pagamos sobre os problemas de amanhã. A definição de preocupação significa atormentar-se com pensamentos perturbadores. Uau! Quem quer ser atormentado? O diabo está se esforçando bastante para te atormentar, você não precisa ajudá-lo nisso. A se sentir desconfortável, ficar ansioso ou perturbado. A se atormentar com aborrecimentos, cuidados e ansiedades. Preocupação é um auto-tormento. A vontade de Deus para você é a paz. Oh, eu amo a paz. Eu acho que esse é um dos meus maiores objetivos na vida hoje, passar todos os dias em paz. E quando o problema aparecer, me manter em paz. Quando aparece algo com que eu poderia me preocupar, em vez disso eu escolho a paz. A paz é maravilhosa. Colossenses 3,15, na Bíblia Amplificada, diz que a paz que vem de Cristo governe e haja como árbitro em seu coração. Agora, todos sabemos o que o árbitro faz. O árbitro diz se está dentro ou fora. Se foi gol ou não. Então, há uma boa lição aqui, porque basicamente diz que se você não tem paz em relação a algo, se o que você está fazendo não te traz paz, então não faça isso. Se está tendo uma discussão com alguém e todo mundo está chateado e não há paz, então esta não é a coisa certa a fazer. Isto não resolve. Discussão não resolve o problema. Se você toma uma decisão e talvez queira fazer aquilo e quer tanto fazer que mal aguenta esperar, mas lá no fundo você não tem paz sobre isso, você não entende por que você não tem paz sobre isso, então não faça, se você não sente paz. Não faça. Eu fui abusada pelo meu pai quando eu era criança, sexualmente, verbalmente e de todas as formas de abusos possíveis. E eu me casei com o primeiro homem que mostrou interesse por mim, porque eu achava que ninguém iria me querer. Eu tinha apenas 18 anos e ele 19 anos e
Eu sabia lá no fundo que eu estava cometendo um erro, mas estava desesperada. Tinha medo que ninguém fosse me querer. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras. Não faça algo sobre o qual você não tem paz. E com certeza foram 5 anos de pesadelo. Ele andando por aí com outras mulheres, sem trabalhar, e roubando as coisas dos outros, roubando as minhas coisas também. Finalmente ele acabou na prisão e eu me divorciei, graças a Deus que me enviou o Dave, com quem eu estou casada há 54 anos. E que mudança foi essa? Quando você está com a pessoa certa, pode ser maravilhoso. Quando está com a pessoa errada, é um pesadelo. Então não fique desesperado e agarre qualquer um só para ter alguém. Espere até que Deus te traga a pessoa certa. E ouça isso. E então, seja pacífico e seja grato. Uau! Eu estava ouvindo uma pregação e ela dizia que a gratidão é a emoção de vida mais breve. E pensei, isso é interessante. Sabe, nós deveríamos ser muito mais gratos do que somos. A Bíblia está completamente cheia de instruções para sermos gratos. E aqui está dizendo que a paz de Deus governe seus corações como árbitro e sejam gratos. Louvando a Deus sempre, sabe? É incrível como a gratidão pode mudar sua vida. Talvez você esteja pensando em tudo que você não tem, mas que tal se você separar um tempo e começar a agradecer pelo que tem? Em breve você vai ficar animado e vai perceber o quão abençoado você é. E cara, Jesus nos deixou um maravilhoso presente, Ele nos deixou a paz. João 14, verso 27. A minha paz eu lhes deixo, a minha própria paz eu dou e delego a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não deixe os seus corações serem incomodados. Nem tenham medo. Veja, Ele está nos dando uma responsabilidade. Agora ouçam isso. Parem de se permitir ficar agitados e perturbados. E sabe da melhor? A melhor hora para parar de se preocupar é quando você começa a se preocupar. A melhor hora para se acalmar é quando você fica chateado e frustrado. A melhor hora para perdoar alguém que te feriu é imediatamente. Quando você começar a sentir a raiva, a ira. Por isso, quanto mais você deixar essas emoções negativas se enraizarem na sua alma, mais difícil será se livrar delas. Resista ao diabo desde o início, diz a Bíblia em 1 Pedro. Parem de se permitir ficar agitados e perturbados e não permitam ficar temerosos, intimidados e acovardados ou inquietos. Mas, Joyce, eu não consigo evitar. A minha mãe vivia preocupada e eu sou muito preocupada. Não diga isso. Você não é uma pessoa preocupada, é um filho de Deus. Você está cheio do poder do Espírito Santo. Jesus vive em você. Você não é alguém preocupado. Você é uma incrível obra de arte que Deus projetou de forma especial e criou com as suas próprias mãos. E o plano dele para você é bom. E, cara, eu amo Filipenses 4, 6 e 7. É uma das minhas favoritas. É por aqui que começo, quando começo a me preocupar. Esse é o meu ponto de partida. Não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as situações, pela oração. Como se livrar da preocupação? Você ora e acredita que quando ora, você está entregando o seu problema a Deus. E se você está entregando a Deus, você não pode ficar com Ele. Ou você entrega ou fica com Ele. Então, quando você ora e está entregando aquilo a Deus e está dizendo, Deus, eu estou confiando em você para fazer algo sobre isso. Com a ação de graças, aqui está de novo. A gratidão está por toda a Bíblia. Com a ação de graças, sendo gratos, o que você tem para ser grato hoje? Sabe, em muitas manhãs eu só agradeço a Deus por poder andar, falar, ver e ouvir. Ou agradeço a Deus por ter água corrente, quente e fria na minha casa, que é limpa. Eu gosto da minha xícara de café de manhã. Eu agradeço a Deus pelo meu café. Há tantas coisas pelas quais você pode agradecer a Deus. Não importa o quão ruim seja a situação, ela poderia ser muito pior do que é.
Eu sei que você pode pensar que ninguém está tão ruim quanto você, mas há pessoas no mundo que estão bem pior do que você. Não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Sabe, a maneira como as pessoas se cumprimentam na Bíblia, sabe? Muitas vezes era graça e paz sejam multiplicadas sobre você. Acho que seria bom se nós tivéssemos isso hoje, em vez de dizer, ei, oi, como você está? E todo mundo responde, está tudo bem mesmo que não esteja. Graça e paz vos sejam multiplicadas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender a graça para ter paz, porque a graça é Deus fazendo por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. A graça é o poder de Deus, é um favor imerecido. São as riquezas de Deus às custas de Cristo. A graça é chocante, você não consegue entendê-la. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não podemos ter paz a menos que entendamos o caráter de Deus. Vamos falar um pouco do caráter de Deus. Vamos fazer disso aqui um pequeno checklist. Se você sabe dessas coisas, se está convencido delas, em primeiro lugar, Deus é bom. O tempo todo. Não só algumas vezes. E mesmo quando eu estou na maior bagunça que eu poderia estar, isto não muda Deus, Deus ainda é bom. Deus é fiel, Ele faz o que diz que vai fazer. Ele não pode mentir. Ele sempre mantém a sua palavra. Deus, Ele é justo e eu amo isso. Eu amo a justiça de Deus. Isso significa que Ele transforma as coisas erradas em certas. Pode demorar um pouco mais do que você gostaria. Não porque Ele não poderia ter feito antes, mas Deus tem as suas razões para o seu tempo. Posso te dizer que aconteceram tantas coisas injustas comigo nos primeiros anos da minha vida, mas, Deus me pagou de volta. Ele me devolveu tudo e trouxe justiça na minha vida. Uau! Deus sabe, vê a sua situação. Você pode achar que Deus tenha se esquecido de você, mas eu posso garantir que Deus não se esqueceu de você. E com certeza deve haver várias pessoas orando por você que você nem sabe. Deus é amor e adivinha? Ele ama você. Deus está em toda parte o tempo todo e Ele não está surpreso com a sua situação. Ele sabe de tudo antes de acontecer e Ele já tem a sua saída planejada. Nós só recebemos a graça pela fé. E preocupação não é fé. É nosso esforço tentando fazer o que só Deus pode fazer. Vou repetir. Preocupação é o nosso trabalho tentando fazer o que só Deus pode. Você não pode descobrir a resposta para o seu problema. Sabe, não há nada de errado em ponderar uma situação diante de Deus. Falar com Deus sobre isso. Deus, há alguma coisa aqui que eu possa fazer? Há algo que você quer que eu faça? Há algo que eu possa fazer para mudar a situação? Eu não sei, talvez haja uma confusão entre você e outra pessoa e você pode falar com Deus sobre isso e Ele pode te dizer para ir e dizer à pessoa que se arrepende e você pode achar que não está errado. Então você não quer fazer isso, mas Deus diz não. Seja a melhor pessoa, diga a ela que você se arrepende. E você pode resolver o problema se dispondo a se humilhar um pouco e fazer o que Deus quer que você faça. Não há nada de errado em ponderar algo diante de Deus e perguntar a Ele se é algo que Ele quer que você faça, mas se não receber nenhuma resposta, entregue o problema a Deus, os seus cuidados a Ele. E, agora você vai ficar chocado com o que eu vou dizer. E vá em frente e aproveite o seu dia. Joyce, eu não posso fazer isso, eu tenho um problema. Bem, não, você não tem um problema se você entregou o problema para Deus. Agora Ele é que tem o problema. E sim, eu entendo que você ainda precisa lidar com a situação e circunstâncias e se você tem um filho que está te dando problemas, ainda tem que lidar com isso, mas enquanto estiver crendo, Deus vai estar trabalhando no seu problema e na sua situação.
A preocupação é fruto do orgulho. A preocupação sou eu dizendo, se eu ficar martelando isso na minha cabeça por muito tempo, eu posso descobrir uma resposta. Se eu me preocupar bastante, eu posso resolver o meu problema. Eu vou repetir o que eu disse antes. Você pode entregar o seu problema a Deus e pode seguir em frente e desfrutar sua vida, porque a alegria do Senhor é a sua força. E quando o diabo te traz problemas, o que ele está é tentando roubar a sua alegria, porque a sua alegria é o que te faz forte. 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhai-vos. Se rebaixem, se diminuem em suas próprias estimas, debaixo da poderosa mão de Deus. Veja, nem pense que você pode resolver seu problema. Eu cheguei à conclusão que não sou inteligente o bastante para dirigir minha vida. Sim, eu disse que eu não sou inteligente para dirigir a minha própria vida. Oh, meu Deus, não sei quantas vezes, todos os dias eu peço a ajuda de Deus. Eu já começo antes que os meus pés toquem o chão. Deus, ajuda-me. Às vezes nem sei onde preciso de ajuda, mas eu sei que eu preciso. E eu sei que se Deus não me ajudar, eu vou dizer coisas erradas e entrar em apuros. Se Deus não me ajudar, eu vou ceder à tentação do pecado. Eu preciso da ajuda de Deus e você também. Lançando todos os seus cuidados, todas as preocupações, todas as aflições de uma vez por todas sobre Ele. Pois Ele se preocupa com você carinhosamente e cuidadosamente. Como você se humilha, lançando seus cuidados a Deus. Cumpra a sua responsabilidade, mas lance seus cuidados. O que a maioria das pessoas fazem é ficar com os cuidados e não ter responsabilidade. Efésios 6 fala sobre... Quando estivermos tendo todos os tipos de problemas e tentações, ele diz, e tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneçam firmes no seu lugar. Se há algo que você pode fazer, faça. Mas se não há nada que você possa fazer... E sabe, o diabo envia um demôniozinho para sentar no seu ombro e o que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. Se você não sabe o que fazer, apenas diga, eu não sei o que vou fazer, mas Deus sabe. Eu vou continuar ofertando, eu vou ser uma bênção para alguém. Você quer realmente deixar o diabo louco? Quando vier um grande problema, seja uma bênção para outra pessoa. Sim, eu vou repetir. Quando você estiver tendo um grande problema, seja uma bênção para outra pessoa. Encontre algo que possa doar. Encontre uma maneira de ser uma bênção para outras pessoas. Sabe por que Romanos 12, 21 diz que nós vencemos o mal com o bem? Gosto desta escritura. Se o mal entrou na sua vida, então você vai ser bom para outras pessoas. Salmo 37, 3. Confie no Senhor e faça o bem. Não apenas confie em Deus, mas continue fazendo o bem, fazendo a coisa certa. A fé ora. A fé não se preocupa, a fé ora. Agora, o que você deve fazer depois de orar? Enquanto está esperando por Deus para fazer o trabalho dele, o que você deveria fazer? Bem, número 1, mantenha uma boa confissão. Em outras palavras, continue falando o que Deus fala, não fale o que o mundo fala. Não ore sobre alguma coisa e depois fale o contrário sobre isso. Mantenha-se positivo e não comece a murmurar. Ah, se nós conseguíssemos passar um dia sem reclamar, que milagre isto seria. Não entre nesta de murmurar, resmungar, reclamar. Isso abre a porta para o diabo. Não desanime, nem se deprima. Fique alegre. Esse aqui é importante. Não fique ressentido com as pessoas que não têm problemas. Isso é difícil. Bem, porque eu tenho tantos problemas e você parece não ter nenhum problema. Fique feliz por eles. Obrigada a Deus. Mesmo que eu estou tendo problema, pelo meu amigo João, que não tem nenhum problema. Obrigada porque a minha irmã não tem problemas. Não tenha ciúmes das pessoas que não estão passando por um problema difícil só porque você está passando. Cumpra cada um dos compromissos que você fez.
Quando estamos chateados com algo, a primeira coisa que queremos fazer é ir para casa e sentir pena de nós mesmos e nos isolar e não ir à igreja e não cumprir nossos compromissos. Não vou trabalhar no berçário domingo. Eu disse que iria, mas eu não vou porque eu estou com muitos problemas. Não é isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você cumpra os seus compromissos. O que devo fazer quando não sei o que fazer? Faça o que você faria se não tivesse problemas? Eu gosto disso. O que você faria se não tivesse um problema? Se tudo fosse um mar de rosas hoje, o que você faria? Bem, faça isso. Porque o seu problema deu meia volta e está indo embora. E você já pode começar a dizer adeus para ele. Tchau, tchau, problema. Deus está te cobrindo. Enquanto você espera em Deus, expresse regularmente a sua confiança em Deus. Senhor, eu confio em você. Você pode andar pela sua casa dizendo, Deus, eu confio em você. Deus, eu confio e sei que o Senhor está trabalhando no meu problema. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. Agora ouça isso. Eu direi do Senhor. O que você está dizendo de Deus? Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem eu coloquei a minha confiança. Eu gosto disso. E adicionei outro verso, esteja preparado para esperar. Não gostamos desse negócio de esperar, não é? Sabe, eu sou uma dessas pessoas que quero ir lá e acabar com tudo. A nossa TV em casa tem alguns problemas estranhos, sabe? Como, às vezes você a desliga e ela volta a ligar e então você tem que ficar apertando o botão de ligar para desligar e de desligar para ligar e eu fico frustrada com isso. E o Dave fica me dizendo, você tem que apontar o controle remoto para a TV e você aperta o botão de desligar e então você tem que segurar por pelo menos 10 segundos. Agora não sei por que não está funcionando direito, mas ele encontrou uma maneira de fazer funcionar. E ontem à noite eu não fiquei apertando por muito tempo. E acho que eu estava apontando o controle para o ar e ele disse, você não pode apontar para o ar, você tem que apontar para a TV e esperar 10 segundos. E sabe, é incrível como às vezes é difícil esperar 10 segundos. Mas temos que estar preparados para esperar quando entregamos nossos problemas a Deus. Ele tem o tempo dele, não é o nosso tempo. A preocupação rouba o seu poder e a graça que Deus te dá para viver o hoje. Porque a preocupação sempre opera no passado ou no futuro. Você desperdiça o hoje se preocupando com ontem ou hoje se preocupando com amanhã. E Deus não quer que você faça isso. Ele quer que você aproveite hoje, viva hoje. Um dia de cada vez. Nós não sabemos, confiamos em Deus para uma vida longa, mas e se este for o meu último dia? E se Deus me levar para casa para estar com Ele esta noite? Não quero passar o meu último dia aqui me preocupando. Mateus 6,34 diz, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Basta a cada dia os seus problemas. Meu Deus, eu queria que isso não estivesse lá. Eu prefiro não pensar que se eu passar por um hoje, amanhã pode ter algum outro tipo para eu passar. Mas sabe, estamos vivendo num mundo onde o diabo está vivo e ativo no planeta Terra. E ele adora trazer problemas às pessoas. Mas se confiarmos em Deus, honestamente e verdadeiramente, se confiarmos em Deus, nós nem repararemos nessas coisas. Porque Deus é muito bom e Ele está ocupado trazendo respostas para a vida das pessoas e é muito divertido ver Deus trabalhando em nossas vidas. É maravilhoso assisti-lo trabalhando. A preocupação causa doenças, úlceras, problemas de cólon, dor de cabeça, tensão nervosa, irritabilidade e até câncer. A preocupação anula a oração. Se eu oro por alguma coisa, então eu me preocupo com isso, então a minha preocupação anula a minha oração. A oração diz, Deus, eu confio em você, e a preocupação diz, Deus, eu não confio em você. A preocupação sufoca a palavra e evita que ela seja frutífera, de acordo com Mateus 13. Algumas sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas.
A preocupação pode nos fazer perder coisas importantes que acontecem ao redor e coisas que devemos estar cientes e devemos notar. Deus quer te libertar da preocupação.